primeiro lugar, é muito importante, ainda que rapidamente, tecer aqui algumas considerações sobre a evolução do saneamento. Hoje, saneamento básico, havia uma dúvida, seria saneamento ambiental ou não, mas a lei acabou optando pela expressão saneamento básico, mas há a Secretaria Nacional do Saneamento Ambiental. Então, já há aqui uma contradição, mas, enfim, a questão da expressão utilizada é meramente retórica. Então, o saneamento no Brasil, vamos dizer assim, um marco importante, ou o primeiro marco importante, foi justamente o Planasa, a idealização do Planasa, a introdução no Planasa no sistema brasileiro. Isso ocorreu na segunda metade da década de 60 do século passado. Depois, também um fato muito importante foi a inserção do BNH como um agente financiador do saneamento, ainda com a União Federal, com um papel preponderante nessa normatização, nessa regulamentação, ou principalmente nesse financiamento. Daí, e até hoje, nós temos a figura dos subsídios cruzados, ou seja, o saneamento, principalmente o esgotamento sanitário e a água, são tidos como serviços essenciais. Então, em virtude disso, muitos municípios que poderiam ser deficitários em suas finanças deveriam prestar esses serviços também, e os subsídios, enfim, tradicionalmente acabaram sendo, no histórico do saneamento brasileiro, acabaram sendo subsídios cruzados. Mas foi justamente na década de 70 em que foi efetivado o Planasa, que era o Plano Nacional de Saneamento, e foram criados, 70, década de 80, com um reforço, mas principalmente na década de 70, as chamadas SESBs, as Companhias Estaduais de Saneamento Básico. No caso aqui, a Embasa, no Paraná, a Sanepar, em São Paulo, a Sabesp, e assim por diante. Então, por muito tempo, as SESBs foram os grandes órgãos, ou as grandes entidades, melhor dizendo, que realizavam, que prestavam esses serviços. Todas as SESBs, a maior parte delas, aliás, tendo a natureza de sociedade de economia mista. Algumas empresas públicas, mas muitas sociedades de economia mista, empresas públicas, e algumas outras entidades também foram criadas à época, no sentido de municipalização. Então, nós tivemos os serviços municipais de água. Aí as denominações são várias, enfim, mas geralmente autarquizadas. E, além dessa autarquização, vamos dizer assim, nós encontramos também vários órgãos municipais e, às vezes, até órgãos estaduais, ou seja, sem personalidade jurídica, que acabavam prestando diretamente esses serviços à população. Um segundo, portanto, o Planasa, toda a idealização, a configuração e a efetivação do Planasa, a criação das SESBs, foram marcos importantes no histórico, ou nesse microhistórico que estou fazendo aqui do saneamento. Sem dúvida, nós tivemos o terceiro marco importante, a edição da Lei de Saneamento Básico, a Lei Federal 11.445, em 5 de janeiro de 2007. Recentemente, aí ela completou um ano, já está indo para um ano e meio, com algumas ponderações que podem ser feitas a respeito da sua aplicação. Então, sem dúvida, eu diria que hoje, efetivamente, nós temos o segmento ou setor do saneamento básico, o setor do saneamento básico no Brasil, tem um marco regulatório preciso. Antes, isso não era muito claro. Então, hoje nós temos um marco regulatório preciso. É óbvio que, eu diria, a primeira fase desse marco regulatório se completou com a edição da lei. Há uma dúvida toda se é necessário a sua regulamentação ou não, por decreto ou não. Minha opinião é que isso não é necessário, a não ser em alguns pontos. E a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental vem fazendo essa, vamos dizer assim, essa regulação do setor, e através das suas instruções normativas, há também algumas portarias, E eu diria um quarto capítulo nesse rápido histórico, e que vem reforçar justamente a necessidade da boa aplicação da Lei de Saneamento Básico, é o PAC do saneamento. Então, sem dúvida, é uma outra grande referência. Só para se ter uma ideia, o saneamento básico ele está inserido na cadeia de atividades fomentadas e financiadas pelo PAC, a cadeia denominada infraestrutura social.
ali nós temos, vamos dizer assim, no total, mais de 170 bilhões que vão ser aplicados na infraestrutura social até 2010. Não é? Em 2008, nós já tivemos aplicados mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais aprovados no orçamento da União Federal, não é? E que, para serem utilizados pelos municípios, existe um condicionamento. Né? Então, o PAC, a Lei de Saneamento Básico, ela deve ser interpretada, é uma combinação, eu diria. Para se entender o saneamento básico hoje, ou toda a legislação, ou o marco regulatório do saneamento básico, nós temos de fazer uma combinação de leis. Essa já é uma primeira premissa e talvez uma pequena conclusão. Somente a Lei de Saneamento não explica tudo. Então, nós tivemos um reforço da noção toda de aplicação da lei, de financiamento, sobretudo, pela legislação do PAC. O PAC condiciona o financiamento dos municípios a determinados critérios, ou seja, o dinheiro público será transferido a eles, né, desde que, por exemplo, seja aprovado um projeto, né, e que o que eu destaco aqui como algo principal. Há uma instrução normativa de número 6 da Secretaria Nacional do Saneamento Ambiental, que está vinculada ao Ministério das Cidades. Não é? E essa instrução normativa foi editada em 22 de janeiro de 2008. E ela condiciona o recebimento de recursos federais pelos municípios. Vejam, o destinatário desse financiamento são os municípios, não são os estados. E esse é um dado importante porque muito do que está sendo discutido a respeito da Lei de Saneamento Básico tem a ver com a denominada titularidade do serviço. E, sem dúvida, esse é o ponto mais polêmico. A titularidade do serviço. Cabe a quem o serviço ou os serviços, não é? Ou as atividades que formam a cadeia do saneamento básico no Brasil, essa cadeia produtiva? A titularidade é dos estados ou a titularidade é dos municípios? Porque da União não é, senão haveria uma inconstitucionalidade flagrante. Mas haveria aqui essa dúvida. Não é? A própria lei acaba configurando novas modalidades ou novas formas de prestação desse serviço e talvez, aos poucos, esse foco na titularidade vá se arrefecendo no nosso país e, enfim, não será uma questão tão determinante quanto é hoje na agenda do saneamento nacional. Mas eu estava dizendo que o PAC, e essa instrução normativa especificamente, que densifica algumas regras do PAC, no ponto 4.1.2.1, então no item 4.1.2.1 da instrução normativa, ela obriga todos os municípios que se candidatem, ou seja, para a habilitação, não é? Eles devem firmar, habilitação para receber esse financiamento, eles devem firmar um termo de compromisso com o Ministério das Cidades, também, enfim, com a intervenção da Secretaria Nacional, se comprometendo a regularizar a situação das suas delegações no seu âmbito municipal até 31/12/2010. Então, sem essa condicionante objetiva, não é, porque é objetiva, ou seja, o município deve se comprometer, não é, a regularizar os mecanismos de delegação. Por quê? O que a gente tem hoje? A gente tem um quadro, de certo modo, esquizofrênico, né, em termos de prestação de serviços de saneamento. Porque nós vamos encontrar vários modelos. Era assim, porque nós não tínhamos um marco regulatório preciso. E mesmo com o atual marco regulatório, e aqui já há uma segunda premissa e talvez uma conclusão parcial, há a possibilidade de utilização de vários modelos de gestão pública, gestão pública-pública, gestão público-privada, gestão associada dos serviços de saneamento.